glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está começando mais uma edição do programa Viva a Vida. E hoje nós temos um convidado muito especial, o ex-jogador de futebol e hoje técnico, Doriva. Paz do Senhor, Doriva. Paz, meu querido. Seja muito bem-vindo ao programa Viva a Vida. Eu que agradeço, é uma satisfação, um grande prazer e uma alegria estar podendo estar aqui com vocês e compartilhando um pouco da minha vida, da minha história com vocês. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados, antes de nós iniciarmos. Senhor amado, muito obrigado, Deus, porque nós podemos hoje estar reunidos para falar do Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui hoje para ouvir um testemunho, o testemunho de uma obra bendita que o Senhor fez na vida de um homem, na vida do Doriva. E eu peço, Pai amado, que o programa de hoje possa alcançar muitas vidas e essas vidas sejam convertidas a Ti, Senhor. A Tua mão esteja sobre nós, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, Doriva, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Conhecer mais um pouquinho sobre você. Hoje você é obreiro no Ministério de Pinheiros, na casa do Senhor, glória a Deus. E queria saber como foi o seu início de carreira, Doriva. Como você começou no futebol? Gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Meu irmão, Israel, é um sonho de garoto, né? Eu era de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, chamava-se Andeara, que tinha um sonho de jogar futebol. E o São Paulo Futebol Clube
naquela ocasião, estava realizando algumas peneiras no interior de São Paulo. Eu trabalhava num escritório de contabilidade rural, porque lá na minha região tem muita agropecuária, né? Então eu trabalhava no escritório de contabilidade rural e jogava futebol nos fins de semana, mas tinha uma paixão louca por futebol. Sim. E foi uma delegação da minha cidade fazer essa peneira e eu fui aprovado. Fui aprovado pelo São Paulo e aí iniciou a minha carreira. Com 15 para 16 anos eu mudei, a minha vida mudou totalmente, né? Eu saí da pequena e pacata cidade de Andeara e vim morar em São Paulo, morar no estádio do Morumbi. Nossa. Né? A minha mãe ficou desesperada, né? Falou, meu Deus, ele vai sair daqui, né? Um garoto ainda e morar em São Paulo. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Lógico, a mãe sempre fica preocupada, mas era o meu sonho. Ela sabia que o São Paulo também ia me dar todo o respaldo. E foi assim, foi o início, foi nas categorias de base, né, do São Paulo Futebol Clube, onde eu comecei a caminhar. Exatamente. Quem foi o seu maior incentivador e o técnico que mais marcou a sua carreira, ou pelo menos a sua vida, que você traz lembranças até hoje, ou até algum ensinamento que você teve durante a carreira no futebol? Olha, lógico, eu tive o meu primeiro treinador, né, no São Paulo, que chamava Seu Carlinhos, que era um senhor grisalho, de Campinas, inclusive, e ele era o treinador da base. Ele que me aprovou, né, e até tem uma situação engraçada, que o meu apelido era terrível. O meu apelido era terrível. E graças a Deus que Deus fez eu virar o Doriva. Porque o meu apelido era Diabo Loiro. Imagina isso. Nossa. E ele me chamava na concentração de Diabo Loiro, né? Mas quando eu fui aprovado, ele falou assim, não, você não tem nome de jogador. Dorival não é nome de jogador. Ele falou, nós temos que colocar um nome em você. Colocou Doriva. E graças a Deus ele parou de me chamar de Diabo Loiro, né? E então esse treinador foi um treinador importante, porque foi o primeiro treinador. E logo, na sequência, eu tive a experiência de trabalhar com o Tele Santana. Sim. Que acrescentou muito na minha carreira, né? Naquela época, no início da minha carreira nos profissionais, para os outros jovens, ele parecia um treinador chato, né? E de fato não era fácil aguentá-lo, mas ele tinha uma outra visão. Sim. Ele conseguia ver o que a gente jovem não via, né? Isso é muito comum, né? O jovem, ele é impetuoso e ele não consegue ver lá na frente. Sim. Mas ele dava muitos conselhos, né? Conselhos extra-campo e conselhos dentro de campo. Era um treinador que ensinava e ele acabou acrescentando muita coisa na minha carreira que eu pude usar como jogador e hoje utilizo como treinador também. Sim, inclusive muitos jogadores que tiveram experiência com ele como você teve, até hoje quando ele é lembrado, ele é citado como uma pessoa que justamente ajudou tanto dentro de campo quanto fora de campo. Era um cara que era um pai, né? Muitos jogadores hoje tinham o Tele como um pai. Essa é a verdade, né? É verdade, exatamente. E é um traço que eu carrego hoje no meu perfil de treinador. Eu gosto de ensinar. Ele tinha isso, né? Hoje em dia é muito difícil. E eu tive poucos treinadores ao longo da minha carreira que me ensinaram. E o Tele me ensinou. E eu hoje tenho essa característica. Quando eu pego um jovem, que eu vou trabalhar com um jovem, eu observo. E se eu puder acrescentar alguma coisa que vai ficar para ele, né, para ele carregar para a vida toda, eu acrescento. Sim. Então, foi um treinador que marcou a minha história, né, foi aquele que acreditou em mim, que me deu a oportunidade, né. É sempre muito difícil você ter uma oportunidade. O futebol ele é muito difícil, é muito seletivo. Sim. Né? Então, eu me lembro que da minha idade, do ano de nascidos em 72, eu e o Vitor que conseguimos triunfar, né, e jogar futebol. E tinha 30 da nossa idade, né, no São Paulo. Né? Então, eu sou muito grato ao que ele fez por mim, me dando a oportunidade de iniciar a minha carreira nos profissionais. Sim, sim. Fora o São Paulo, que foi onde você começou a carreira, né? Por quais clubes mais você jogou e qual era o clube que tinha a melhor estrutura?
Bom, boa pergunta. Joguei em vários clubes, né? Eu saí do São Paulo, tive no 15 de Piracicaba por um período, foi onde eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, né? Foi uma Interessante. coisa inusitada, porque nunca havia sido um jogador do 15 convocado. Sim. Então, quer dizer, eu entrei automaticamente na história do 15 quando eu fui convocado para a Que seleção. legal. Do 15, eu me transferi para o Atlético Mineiro. Sim. Do Atlético Mineiro, onde foi o clube que, assim, no meu modo de enxergar a minha carreira, foi onde eu me desenvolvi mais como atleta, foi no Atlético Mineiro. O momento mais glorioso foi no São Paulo, porque ganhamos títulos, enfim. Sim. Eu sou reconhecido muitas vezes pelo tempo que eu joguei no São Paulo. Sim. Mas para mim, particularmente, no Atlético Mineiro, foi onde eu me desenvolvi mais, eu evoluí, amadureci como atleta, né? E pude alçar voos. Né? Do Atlético eu fui para a Europa, me transferi do Atlético para o Porto. Legal. Do Porto eu fui para a Itália, né? Eu fui para a Sampdoria da Itália. Da Sampdoria da Itália eu fui para o Celta de Vigo na Espanha. E do Celta de Vigo da Espanha eu fui para o Middlesbrough da Inglaterra. Então foi uma experiência maravilhosa como atleta, Sim. né? Conhecer nova cultura, né? Aprender outros idiomas, né? Os meus filhos nasceram, o Diego, que é o mais velho, nasceu no Brasil, mas a Melissa e o Marcel nasceram em Portugal, né? Proporcionar isso para eles foi muito bacana, para mim, para minha esposa, e enfim, foi uma carreira e uma trajetória muito, muito legal de se viver. Quanto tempo deu na Europa entre os 4 países que você jogou lá? Foram 9 anos. 9 anos. Vivi 9 anos ininterruptos na Europa. Na Europa, sim. E depois retornei ao Brasil, aí joguei mais um ano só e depois me aposentei. Legal. Qual foi o motivo da sua aposentadoria? Olha, eu estava jogando no Mirassol, iria jogar o Campeonato Paulista de 2008, né? Mas eu tive uma alteração no meu coração. Momentânea, foi momentânea, porque depois eu refiz os exames e voltou ao normal, Sim. mas eu perdi o Dr. Nabil Goraeb, que é de São Paulo, que é um especialista em coração de atletas de alto rendimento. Ele diagnosticou o meu problema como uma gripe no coração. Ele falou exatamente isso. E aí, lógico, eu perdi o meu pai meu pai tinha 32 anos quando faleceu, do coração. Né? Automaticamente, quando eu tive essa surpresa, porque até então, em todos os clubes que eu passei, eu sempre fazia esses exames são exames comuns, que a gente sempre faz, né? Mas naquele momento deu alteração. Sim. E depois eu entendi que era plano de Deus, que Sim, Deus com estava certeza. colocando o fim numa etapa da minha vida. Né? Ele confirmou isso para mim, e foi tremendo o dia que ele confirmou, porque ele pregou, o pastor que pregou naquela ocasião, ele falou sobre o filho da viúva de Naim, né? E eu era o filho da viúva de Dorival, que era o meu pai, Sim. né? E foi direto. Deus foi muito direto comigo. Ele falou: "Não, eu tô te dando vida", né? E aí eu entendi que ele ia abrir outras portas, que ia iniciar um novo tempo. Eu já tinha recebido uma palavra que iria iniciar um novo tempo na minha vida. E aí eu resolvi parar com a carreira de futebol, até porque a minha mãe ficou preocupada, a minha esposa ficou preocupada. Eu também falei: puxa vida, eu sou muito grato com tudo que Deus fez da minha carreira, e se Ele está me direcionando, é tempo de parar. Sim. E não me arrependi, e senti que era o momento e tomei a decisão. Entendendo a direção de Deus nesse tempo, né? Exatamente. Só para, antes da gente proceder, continuar aqui, conta um pouco da experiência que você teve na seleção brasileira. Na seleção brasileira foi fantástico, né? Eu acho que eu me considero um privilegiado de fazer parte de uma seleção que disputa um Mundial. Né? Eu fui selecionado para o Mundial de 98. Foi uma luta. Eu me lembro que no dia da convocação, eu jogava no Porto, né? E eu estava muito doente. Nesse dia eu estava gripado com uma gripe terrível de cama, bem no dia da convocação. Eu acho que era o inimigo que estava lutando, mas
Deus quis me abençoar. Ainda que, naquele momento, eu não era um homem de Deus, eu não Sim. tinha ainda entendido o plano de Deus para mim. Uhum. Mas Deus queria que eu fosse para aquele Mundial. Foi um momento muito bacana, foi um momento maravilhoso de se viver. Eu acho que o atleta, ele sonha, né? Ele sonha com isso. Eu acho que você fazer parte de um grupo de seleção brasileira, representar o seu país num evento como a Copa do Mundo, Sim. é o auge, né? É o auge da carreira. E eu aproveitei bastante, desfrutei e graças a Deus entrei na história do futebol brasileiro, né? O torneio mais importante do futebol é a Copa do Mundo, né? Para todo mundo. Imagina agora nós tivemos recentemente a convocação para os amistosos, né? Imagina todos os jogadores brasileiros de olho na televisão para saber se o seu nome vai ser citado ou não, né? Imagina o que deve ser isso, né? Israel, é uma sensação maravilhosa. Como eu relatei antes, Sim. eu estava doente, eu estava adoentado, né? Mas, nossa, mas foi uma alegria Que legal. acho que era um sonho, né, realizado. Você poder representar o teu país, é uma coisa que eu não imaginava que poderia acontecer comigo, né? Lá atrás, quando eu projetei o sonho de ser um jogador de futebol, eu Jamais acho que chegou. nem imaginava isso. Se bem que um dia eu me lembro disso e até é uma situação interessante de contar. Eu estudava com uma garota, eu vim para São Paulo, eu estudava no primeiro colegial, num colégio público ali de São Paulo, né? E eu sempre falava para essa menina, a Verônica, ela chamava. Falava, Verônica, eu ainda vou jogar na seleção brasileira. Que Por interessante. incrível que pareça, eu joguei na seleção brasileira e ela me mandou uma carta. Porque nós jogadores, assim, o povo brasileiro mandava muita carta, né, para nós, direcionada para cada atleta. Sim. E eu recebi 2 cartas que me marcaram. Foi a da Verônica, falando, parabéns, você conseguiu realizar seu sonho. E da minha professora de português. Minha professora de português, ela me mandou uma carta, ela não mora mais lá na minha cidade. Uhum. Ela falou assim que ela se sentiu muito realizada, né, por ter feito parte da minha vida. Sim, com certeza. E ela me mandou uma carta que eu guardei, eu tenho até hoje guardada nas minhas recordações. Que A legal. carta da minha professora, Dona Plácida. Que legal, que legal. Bom, Doriva, qual foi o momento em que você se converteu? Que você disse, a minha vida mudou aqui, nesse ponto. Até aqui eu era uma pessoa, como você acabou de citar agora, né? Você foi convocado para a seleção brasileira e não era convertido ainda, mas hoje entende que foi um propósito de Deus. Qual então foi esse momento que você disse, a minha vida mudou aqui? Aqui eu conheci o Senhor e daqui para frente outra história. Israel, olha, eu ouvia falar do Senhor, né? No futebol é muito comum, tem um grupo de atletas de Cristo. Eu cheguei a frequentar esse grupo, né? Mas eu era convencido que aquele caminho ali era bom, mas eu não tinha uma postura, eu não tinha assim, falar assim, vou mudar de vida, eu quero essa vida para mim. Eu achava interessante, participava de algumas reuniões, mas até o momento que Deus realmente me transformou, que foi na Espanha, em Vigo, na Espanha, ali Deus parou tudo. Deus, ele parou o meu crescimento como homem, como pai, como profissional. Ele parou tudo, ele me impactou. Ele transformou a minha vida, ele me mostrou que eu podia ser um homem totalmente diferente, que eu podia ser um pai totalmente diferente, que eu podia ser um esposo totalmente diferente, né? E aí ele entrou na minha vida e essa transformação foi impactante, porque eu consigo enxergar muito claramente o antes de Cristo e o depois de Cristo na minha vida, né? O quanto eu aproveitei mais o meu casamento, o quanto eu aproveitei mais o meu relacionamento com os meus filhos, o quanto eu aproveitei mais a minha profissão, porque não que eu era um mau profissional, Sim. mas eu fiquei mais criterioso, no sentido de selecionar as coisas boas que iriam fazer bem para mim e rejeitar as ruins, né? Tem aquela palavra que diz, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Eu entendi isso plenamente e a transformação foi impactante, porque
a partir do momento que eu pedi para Deus domínio próprio, que eu não tinha domínio próprio, né? Deus me deu domínio próprio. E a partir daí a minha vida transformou. Glória a Deus. Transformou. E graças a Deus que continua sendo transformado. Exatamente. Né? Porque o Senhor ele sempre tem algo novo para nós, né? Isso é verdade. Mas foi maravilhoso. Eu tenho uma Bíblia que eu escrevi nela. Jesus me ressuscitou em Vigo. Porque eu era um vivo morto. Que Né? interessante. Ele transformou a minha vida por completo. E aí eu comecei a congregar na igreja. A gente tinha um culto pequeno em casa, né? Que vinha um pastor trazer uma palavra para nós, a gente louvava. Eu comecei a congregar numa igreja, mas eu vim me batizar aqui no Brasil para ser testemunho para minha casa, Olha só. né? Para ser testemunho para minha casa. E hoje eu posso dizer que a minha mãe, depois de senhora, ela também se converteu ao Glória Senhor. a Deus. Pelo testemunho do filho. Pelo testemunho. Glória a Deus. Amém. Bom, Dorival, diante dessa conversão, queria entender o seguinte: como o ambiente do futebol reage a um crente, a uma conversão como essa? Existe uma fácil aceitação? Porque a conversão é um momento. Você sai do dia de trabalho, no dia seguinte você volta convertido. Alguma mudança tem que ter. Essa mudança tem uma aceitação favorável dentro do futebol, e como é o ambiente do futebol em relação a uma conversão como essa? Muito boa pergunta. Assim, eu vou falar dois lados. Tem um lado do atleta, Sim. né, e tem um lado do treinador. O lado do atleta é muito comum já, né? Muitos atletas, eles se convertem ao Senhor. Uns conseguem se firmar e ser realmente uma referência boa, né? Outros oscilam, né? Porque é um mundo muito difícil de se viver. É muita tentação, porque você é exposto na mídia sempre, né? Você é exposto na mídia. Obviamente, você é assediado. Sim. Né? Você é assediado, o atleta ele é assediado, né? E os convites são imensos para tudo, né? Então, no meio dos atletas há muita aceitação. Há muitos atletas que são referência. Tem grupos, né, como eu disse antes, de atletas de Cristo. Sim. Que se reúnem, pessoas que estão sempre ministrando para esses atletas. Então, há uma aceitação grande. É assim, quando eu me converti, desde aquele momento eu entendi que Deus ele estava transformando a minha vida porque Ele queria me usar nesse meio como referência, né? E é assim, é sempre muito importante quando você se converte, você ter uma referência. E eu tive uma referência de como era uma vida de um cristão no meio do futebol através do Silvinho. Sim. Né? Lá em Vigo, quando eu me transformei, quando Deus transformou a minha vida, parece que foi Deus que preparou. O Silvinho chegou. E nós começamos a ter um relacionamento assim de amigo, né? E ele serviu como referência. Ele me deu um norte de como viver no meio do futebol, né? Porque você não pode ser muito evasivo. Sim. Né? Porque o que acontece? Quando tem 3 ou 4 atletas conversando e entra o tema do Senhor, é muito difícil de você pregar o evangelho, né? De você ser um testemunho. Mas quando você pega a pessoa separada, no tete a tete, né? Então você tem que usar estratégia para poder edificar as vidas. Mas é muito interessante. Eu lembro de uma passagem que vai ilustrar isso aí, como impacta as pessoas. Eu estava no Middlesbrough, da Inglaterra, e nós fomos jantar. A gente saiu de retiro. Retiro é um tempo que a gente vai treinar fora do país. E nós fomos para Marbella, na Espanha, treinar, um lugar lindo, lugar maravilhoso. Tem um porto que é iates, Porsches, imagina tudo de mais fino, de luxo que tinha nesse lugar. E nós treinamos durante o dia, e à noite nós fomos jantar junto, a delegação toda, né? E sentamos naquela mesa enorme, comemos, bebemos, nos divertimos ali. E aí os jogadores já começaram a cutucar a comissão técnica, né? Pô, deixa a gente ficar mais 2 horinhas, tal, né? Querendo estender um pouco, porque ali tinha outros bares, né? Tinha
discotecas, Já queriam aproveitar. um movimento, né? E olha só como é impactante uma postura sua. Acabou o jantar, eu peguei, conversei com um eslovaco que estava do meu lado, falei, ó, para mim deu. O que eu vim fazer como grupo era vir jantar, eu faço parte desse grupo, eu tinha que estar aqui, Sim. né? Como membro integrante desse grupo. Fui, comi com todo mundo, batemos um papo. Aí a hora que liberaram mais 2 horas, eu fui embora. Aí fui embora, peguei o táxi e fui embora. Aí ele chama Nemet. E ele, no outro dia ele chegou e falou, ô Doriva, eu não entendi. No melhor você foi embora? Aí ele abriu a possibilidade de eu falar para ele, não, a minha escolha foi pautada na minha conduta. Eu sou casado, tem a minha esposa que está em casa, tem os meus filhos. Aqui não tem nada para mim. O que eu vim fazer aqui como membro desse grupo era jantar. Jantei, acabou, fui embora. Mas o que me chamou a atenção foi ter impactado ele, a minha escolha, né, de ter ido embora naquele momento que ele julgava ser o melhor. Sim. Né? E também numa outra ocasião, no Middlesbrough também, tinha um psicólogo que sempre ele usava algumas imagens de estratégia para chamar a atenção dos atletas. E ele ia passar umas imagens um tanto quanto inadequadas. Sim. Só que ele não falou para ninguém, ele me chamou antes de fazer a reunião. Ele me chamou e falou assim, olha, eu sei que você tem uma postura e uma conduta, eu vou passar umas imagens ali, né, para chamar a atenção do grupo. Eu preciso chamar a atenção do grupo, e isso eu sei que vai chamar. Né? Vocês podem imaginar o que era, né? Só homens, né? Mas eu achei interessante ele se direcionar a mim primeiro, Sim. me chamar, porque ele sabia como era a minha conduta. Aquilo ali poderia ofender de alguma Então, forma, né? Às vezes, eu acredito muito nisso. A gente prega o evangelho sem falar, Sim. né, pela tua postura. Né? E agora falando do lado de treinador, é a mesma coisa, só que assim, não tem tanta aceitação, há alguns que são discriminados por conta disso, a gente tem que ter muita sabedoria, né? A gente tem que ter muita sabedoria, porque eles acham que a gente mistura as coisas, né? Não, eu quero um santo aqui não, eu quero porque o futebol é competitivo, é viril, é dinâmico, né? Mas por um outro lado também, tem muitas pessoas que entendem o teu procedimento, a tua conduta, a tua maneira de fazer as escolhas, e acredito que não tem problema assim de você ser excluído, né? Mas você tem que ter sabedoria em lidar, principalmente com os dirigentes. Sim, né? sim. Recentemente eu tive uma experiência fantástica no Vasco, né? Porque a gente sabe como é o Eurico Miranda, ou melhor, 90% das pessoas imaginam como seja o Eurico Miranda. Eu que convivi com ele, consegui ver um outro lado dele, né? Para quem está lá dentro daquele sistema, dentro do projeto dele, ele é uma pessoa diferente. Eu consegui falar do Senhor para ele, em algumas ocasiões. Eu consegui demonstrar para ele os valores que eu tinha, as escolhas que eu Que fazia. legal. E foi impactante, porque o dia que eu vim embora, eu vi descer uma lágrima do olho dele. O futebol, ele é resultado, né? E a Sim. escolha de sair foi por conta dos resultados, Sim. né? Mas eu percebi que ele sentia algo diferente, que ele gostava de conviver comigo, né? E que ele entendia a minha postura e a minha conduta. Respeitava isso. E uma coisa que eu tive a oportunidade de falar para ele, que ele sem saber, e ainda sendo, digamos assim, até certo ponto religioso, mas eu consegui ver por trás da religião o temor do Senhor. O que ele faz? Um dia santo, não sei se é sexta-feira santa, assim, ele não tem trabalho lá. Ele não permite trabalho. Não tem treino. Né? E eu falei para ele, eu falei assim, eu consigo ver atrás dessa decisão sua de não ter treino, de não admitir treino nesse dia, um temor do Senhor. E aí eu falei para ele assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí isso aí para mim foi muito bacana, porque eu pude, de uma forma ou de outra, estar falando para ele algo
que eu acredito que possa influenciar Sim, na vida dele. pode mudar a vida de uma pessoa. É, É a palavra exato. de Deus sendo É a dita. palavra, E a palavra, Semeada, né? ela confronta É. a pessoa, né? Bom, Doriva, glória a Deus, é uma experiência tremenda, né? Poder falar para uma pessoa tão importante quanto o Eurico Miranda, não podemos desprezar a importância que ele tem no meio do futebol, né? E você poder ter a oportunidade de citar a palavra de Deus para ele, né? Justamente falando como técnico que você citou agora, qual é a importância de se ter um técnico crente hoje? Até para os jogadores. Qual é a importância de você ter um técnico crente? Olha, eu acredito assim, eu acredito que Deus, ele levanta homens de Deus em todos os segmentos, né? Quando eu era atleta, eu entendia que o meu ministério era direcionado para os atletas, Sim. porque eu ia estar com eles convivendo dia a dia, né? Agora está mais abrangente, né? Porque eu tenho contato com jornalistas, os jornalistas veem o meu procedimento, a diretoria vê o meu procedimento, as minhas escolhas. Eu sento numa mesa para jantar com os diretores. Vamos tomar um chopp. Eu não bebo, eu só tomo refrigerante. Isso por si só já é uma... Fala, você não bebe? Não bebo. Né? Então, quer dizer, eu continuo crendo que Deus, ele aumentou o meu ministério. Sim, né? sim. Hoje, lógico, como treinador, eu sou um comandante, né? Eu tenho que ter uma postura, uma conduta, né? Tenho que cobrar dos atletas, mas eu acredito muito, assim, no relacionamento. Eu gosto de tratar com os atletas, primeiro que eu tenho um linguajar parecido com o deles, né? Que eu tive ali Sim. com eles muito tempo, né? Então eu sei lidar com o atleta, né? Então eu continuo acrescentando na vida dos atletas, né? Ali eu tenho hábito de geralmente levar nas minhas preleções, véspera de jogo, eu coloco um versículo, sempre utilizo alguma coisa que possa deixar uma mensagem, uma palavra para eles. E a conduta, né? Quando você está lidando com 30 e só 11 joga, não é fácil, né? E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Nós jogamos contra o Vasco, né? E antes do jogo, todos os atletas vieram me cumprimentar. Todos os meus ex-atletas. E isso foi impactante, porque mostra que a graça que você dispensou com todos os que jogaram, os que não jogaram, os que jogaram mais minutos, os que jogaram menos minutos, foi igual, né? Todos vieram, todos gostaram de ter convivido comigo, e isso para mim é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Sim. Né? Então, foi a minha primeira experiência trabalhando contra o meu ex-clube, né? E foi, quer dizer, não foi a primeira, eu tive uma experiência parecida contra o Atlético Paranaense também, que foi impactante. No Vasco, eu saí do Vasco, assim, em muita harmonia. No Atlético Paranaense não foi tão harmoniosa a minha saída. No entanto, quando eu voltei lá, também foi impactante, porque as pessoas foram me abraçar, as pessoas vieram. Eu falei assim, não foi em vão. Eu fiquei 2 meses no Atlético Paranaense, né? E até aquele momento, eu achava que tinha sido em vão aquele período lá, né? E para Deus, nada é em vão. Nada é em vão. Então, foi um aprendizado para mim também, em ver a reação das pessoas e conseguir enxergar que algo eu tinha deixado, que eu tinha acrescentado algo naquelas pessoas, e isso não tem preço. Sim. Né? Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Eu queria até ressaltar aqui, não sei se todos lembram ou acompanham pelo menos, né, o futebol, a vida do Doriva. Acho que quando você estava no Ituano ainda, acho que algum repórter chegou a dizer isso. Falou, o Doriva às vezes dá uma estressada aqui de vez em quando, mas eu não ouvi da boca dele um palavrão. E isso uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, testemunhou, porque isso é um testemunho. Que hoje todo mundo sabe, inclusive não precisa nem ouvir. Leitura labial, você já sabe a besteira que o cara está falando. Mas uma pessoa disse
testemunhando isso do Doriva, de que falou, falou, falou e não saiu um palavrão da boca do Doriva. E isso é para a glória do Senhor. Tanto é que na sua conquista do título com o Ituano, Campeonato Paulista, em 2014, ano passado, e agora no Campeonato Carioca com o Vasco, as duas entrevistas que você deu em campo foram praticamente iguais, parecia uma cópia, né? Mas é a única coisa que nós temos que dizer: toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus, porque foi Ele que deu isso. Amém. Foi Ele que deu isso. Inclusive, esses dias eu estava vendo até, falando do Zé Roberto, que hoje está no Palmeiras, mas na época que ele estava jogando na Alemanha, ele participou de uma, não sei se era uma conferência, uma reunião da Donep no Rio Grande do Sul, e ele falou 10 minutos, uma pregação de 10 minutos dele, que eu achei fantástico. Ele falou assim: quando eu faço um gol, foi porque Deus me deu a oportunidade de fazer um gol, foi porque Deus queria que eu fizesse um gol, para que esse gol pudesse refletir a glória dele de alguma forma. Eu falei: meu, para fazer um gol, alguns podem até assistir isso, às vezes até colegas seus podem estar assistindo esse vídeo agora, e imagina: nossa, um gol, eu tenho que fazer gol porque eu sou um centroavante, porque eu tô cabeceando, tô na área. Mas nós sabemos que Deus, ele é soberano em tudo que ele faz, e ele tem um propósito em todas as coisas, né? E que tudo isso seja para a glória dele, né? É verdade. Doriva, para nós encerrarmos aqui, como você disse, o futebol é resultado. Sem resultado, complica o trabalho. E no Brasil, a gente sabe mais do que ninguém que, de fato, isso é complicado, né? Eu queria saber como você encara a vontade de Deus aos maus resultados, né? Os resultados que acabam levando você a perder uma posição de técnico. Como você encara a vontade de Deus com isso e como você e a sua família convivem com essa instabilidade que é própria do futebol? Ótima pergunta. Não é fácil porque isso já é uma coisa praticamente cultural no Brasil, né? A nossa torcida como treinador, né, é que mude isso, que o treinador possa ter um pouco mais de respaldo, um pouco mais de segurança, né? Mas isso aí não depende dos treinadores. Tem que haver uma lei, tem que ser sancionada uma lei que proteja os treinadores. Mas hoje no Brasil não existe essa realidade. Então a gente convive realmente com esse fato de você precisar ter resultados imediatos. Sim. Né? O mercado é assim, né? O mercado é assim, mas como você disse, sempre crendo que Deus sabe todas as coisas, que Deus está no controle, orando, buscando a direção de Deus em tudo, né? Até eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto, ano depois do Atlético Paranaense, é até uma situação que vai ilustrar isso que você está falando. Eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto e tinha assinado contrato. Puxa vida. E recebi o convite do Vasco. E se você for colocar na balança, o Vasco é um gigante, um gigante da colina. É um gigante perto do Botafogo de Ribeirão Preto. No entanto, eu tinha assinado um contrato. Eu tinha empenhado a minha palavra. E eu disse não. No primeiro convite eu falei: não vou. Eu já assinei o contrato, eu não vou. E naquela ocasião, o meu empresário ficou insistindo: Doriva, você vai perder essa oportunidade. Você vai dar um salto, né? E eu relutei. Aí ele não é crente, mas ele me fez uma pergunta que eu até então não tinha feito. Sinceramente, eu não tinha feito. Porque foi muito rápido, assim, o futebol, as coisas é para ontem, né? Sim. Então eu não tinha feito ainda. Fatalmente eu iria fazer, mas eu não tinha orado. E ele falou assim: você já orou? Você já pediu a direção de Deus? E eu falei assim: puxa vida. Ele chama Bernardo. Eu falei: Bernardo, ainda não. E eu fui orar, fui pedir a direção do pastor. E eu fui direcionado. Deus falou assim: pode ir. Deus está acrescentando uma medida. Você já tem uma medida, mas Deus está acrescentando. E o desenrolar dessa história, o Vasco pagou a multa, sem eu ter trabalhado, porque eu tinha assinado o contrato, mas não havia iniciado o meu trabalho no Botafogo. Sim. Eu iria iniciar dia 15 de dezembro e isso aconteceu dia 14. Então eu não tive relacionamento com nenhum atleta, só com os dirigentes. Eu fiquei ali 2 semanas que a gente estava fazendo planejamento, né? Mas mesmo assim, o Vasco assumiu a dívida, pagou, né? E eu fui para o Vasco e Deus falou na boca do pastor, direcionando que eu estava indo para uma terra seca.
e que havia desacreditados lá, mas que ele ia fazer um milagre lá. E eu fui. E Deus fez. Sim. Deus fez. Deus deu sinais, né? Deus deu sinais evidentes que ele estava no controle, né? Um dos sinais foi o Rafael, que é um menino que teve uma experiência, ele estava praticamente desacreditado, e ele falou isso aí, ele fez um vídeo antes da semifinal. Antes da semifinal ele fez um vídeo, falou assim, ó, eu fui na igreja, e eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu fui para a igreja e pedi para Deus que ele me desse um gol na final, e hoje, no momento que eu estou vivendo, isso é praticamente impossível, né? Eu estou desacreditado, mas se Deus falou, eu encontrei essa maneira de registrar isso para que fique como prova, né? E aí passou o tempo, chegou no primeiro jogo da final, eu orando com o pastor falou assim, ó, Deus está mandando te dizer que vai sair do banco quem vai fazer a diferença, né? E aí esse menino, o Rafael, ele estava no banco. E ele saiu no banco, ele fez gol nos 2 jogos da final. Ele pediu um gol para Deus, Deus deu 2 para ele. Né? E aí depois que eu não tinha visto esse vídeo, eu vi depois que a gente tinha sido campeão, eu vi o vídeo, eu falei assim, Deus é demais. Deus falou para ele, confirmou para mim. E cumpriu. E cumpriu. Né? Então, nessa situação que a gente convive, do futebol, nessa instabilidade que a gente tem no futebol, eu sempre estou crendo que Deus está no controle. Sim. Independente que seja um momento desfavorável, que seja um momento de demissão, de humilhação, eu acredito que daquela situação eu posso tirar algo que vai mudar a minha vida, que vai me transformar, que vai me ensinar, e que vai fazer eu estar mais próximo do Senhor ainda. Glória a Deus. Sendo vitória ou sendo derrota. Amém. Maravilha. Doriva, agradeço muito a sua presença no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esperamos revê-lo mais vezes por aqui. Será um prazer. Acho que o pastor Giovanni vai querer fazer uma entrevista com você também. Viu? Aliás, parabéns pelo programa, viu? Glória a Deus, obrigado. Eu tenho acompanhado, está sendo uma bênção, tem edificado as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, acho que o futebol é um dos meios mais difíceis de se viver quando se trata de crente. Talvez podemos afirmar isso. Não sei, eu tenho esse pensamento. Porém, nós temos hoje uma prova de que existe sim a possibilidade de haver um crente no meio de um lugar talvez tão turbulento como é o futebol. Como o Doriva citou no meio da nossa entrevista, é um lugar onde apresenta para você muitas coisas. É verdade. Muitas coisas, muitos manjares, coisas que fazem você se inclinar para o mal até. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus tira você desse meio, ainda fazendo você permanecer como um trabalho, mas te tirando do laço com o mundo, existe sim a possibilidade de você ser uma referência, ser uma testemunha, e hoje nós temos aqui uma referência no meio do futebol crente. Hoje o Doriva é obreiro na Igreja Evangélica de Pinheiros aqui em Itu, uma pessoa levantada por Deus para que possa exercer um trabalho na casa do Senhor, e ainda assim é um exemplo para tantas pessoas que são necessitadas de ouvir, às vezes, uma palavra de incentivo. O incentivo Jesus é a verdade. O temor é o princípio da sabedoria, foi o que ele disse para Eurico Miranda. E isso pode ter mudado a vida desse homem. Como muitos, os atletas todos, que quando chegaram no campo, jogar contra o ex-time, todos foram lá cumprimentar. Ou seja, ele faz a diferença. Porque Cristo é a diferença no meio do mundo. Nós somos luz nessa terra, somos sal dessa terra e precisamos, de fato, fazer com que o Senhor possa usar as nossas vidas para que a glória dele seja manifesta. Nós ficamos por aqui, o Senhor abençoe a sua vida. Doriva, mais uma vez, muito obrigado. Manda um abração para a Márcia, para a Melissa, para o Marcel, para o Diego, o molecão jogando bola aí agora no Ituano, voltou para cá, né? O Senhor abençoe a sua vida. Programa Viva a Vida, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fique na paz do Senhor. Outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas
fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.